Mensagem dia 11/7/1997. Ouviste-me dizer: não faça aos outros aquilo que não permites que façam a ti. Também está escrito: se pegares a minha cruz e olhares para trás, não serás dignos do meu amor. Esconderes de mim é impossível. Olhe que o teu tempo já está às portas. Depois dela estar fechada, não entrarás mais. Faça todo o possível para me conquistar, pois sou manso e carinhoso. Conheço todos os teus defeitos, mas isto não me importa, desde que reconheça que és pecador e venhas a mim pedindo perdão. Conforme o teu arrependimento, se vier do fundo do teu coração, diante de mim um anjo serás. Do contrário, se não houver conversão total, perdes a maior fonte de riqueza que sou eu, Jesus, teu irmão e teu amigo de todas as horas. Eu não te esqueço em momento algum, mas tu, por querer tanto dinheiro, esqueces de mim. Nessas horas eu choro, porque foste criado por mim, mas o diabo não te larga. Ele te faz enlouquecer a todo momento, por todos os tipos de desejos. Olhe bem que escrito também está: aquele que ama as coisas do mundo perde as graças de Deus. Busca-me o mais rápido possível. Jesus. Mensagem de 1997. Ouviste-me dizer, frases que a gente ouve a vida inteira, né? Quem é católico, mesmo até quem não é católico, né? Ouve da boca de tanta gente falar isso. Se pegares a minha cruz e olhares para trás, não serás digno do meu amor. Quando a gente pega um trabalho de evangelização, isso acho que engloba muita coisa, né? Um casamento, né? Casou e depois não quer segurar as contas, né? A barra, um marido, uma esposa. Quando a gente entra em algum curso, uma escola, ou não vai até o fim, então acho que cabe muita coisa sobre isso. Mas aqui Jesus está se referindo, acho que quando a gente está fazendo um trabalho para Ele, né? Eu confesso que depois que a gente está nessa caminhada, quando o Pai ainda estava entre nós, era muito mais cômodo para nós, né? Muito mais fácil de levar a vida que a gente levava. Quando o Pai deixou a terra, então a gente começou a sentir um pouco a carga que é, né? O peso. Para nós era muito fácil caminhar nas costas do Pai, né? Ele que abraçava tudo, ele que era o escudo, ele que recebia as lambadas, ele recebia as críticas, os elogios, era ele. Agora a gente começa a tomar parte disso, né? A família toda, né? E eu confesso para vocês que tem momentos que a gente pensa em largar a cruz, né? Quando aperta a mesma situação, dá vontade de não vir aqui na igreja, de não falar mais nada com ninguém, não atender mais telefone. Eu já passei várias vezes por isso, mas na hora exata, assim, eu acho que vem uma força sobrenatural e a gente consegue superar, né? Essa semana aí para mim ficou uma semana um pouco turbulenta, eu não sei explicar porquê, mas um desânimo que eu não conseguia entender aquilo que estava acontecendo comigo, né? A vontade era não fazer mais nada do que eu faço. Não consigo explicar o porquê que estava dessa forma, mas estava muito, muito pesado mesmo. E agora nessa mensagem a gente começa a entender um pouquinho, né? Jesus fala aqui, ó: o diabo não larga de ti. É ele tentando a gente o tempo todo, né? Porque como muitos querem passar para a gente que o que a gente faz não tem valor, o diabo quer fazer igual, né? Quer fazer a gente parar o trabalho que a gente vem fazendo. A mensagem que foi lida ontem ali no púlpito da igreja, Jesus fala, né? Meu filho, se pudessem, né, as pessoas pudessem ver a quantidade, os milhões de pessoas que já se converteram por causa desse teu trabalho, e quantos ainda continuam se convertendo, né? E aqui Jesus diz, ó, se for um arrependimento
lá do coração da pessoa mesmo, né? Um arrependimento verdadeiro, Jesus diz, eu já considero um anjo perto de mim. Porque Deus sabe, né, o seu arrependimento é sincero ou não. Então, quando a gente consegue, né, através... Não estou falando que a gente faz isso, é merecimento nosso, o merecimento todo é de Deus. Mas quando a gente leva ao conhecimento das pessoas, né, uma obra dessa, quando o padre faz uma homilia bonita, quando ele confessa, quando ele consegue converter uma pessoa, o diabo vai dar chance? Ele vai gostar? Outro dia, comentando lá em casa com meus filhos e com a minha esposa, na mesa, né, que é a hora que a gente consegue se juntar e conversar mais sobre esses assuntos, que eu consigo botar eles todos juntos, né? E eu estava falando sobre o padre Geraldo, vem sofrendo, né, com essa doença dele. Eu fiquei imaginando, né, o padre, como eu já falei, ele não reclama de nada, né, ele não fala nada pra gente. Mas como deve ser uma coisa assim para irritar, né, o que ele está passando. Porque a gente, às vezes, tem uma coceirinha no corpo, aquilo irrita, né? E a gente vê que está ali sofrendo com isso. Como o diabo deve ter raiva dele, como deve estar incomodando ele, né? Pelo trabalho belíssimo que ele está fazendo, né? De uma santa missa com todo o respeito, com todo o carinho, os sacramentos que as pessoas pedem, né? Os casamentos, batizados, primeira comunhão, um padre que vem honrando o nome de Deus. Então o diabo está aqui, ó. O diabo não larga de você, a todo instante ele está perturbando. Então, se ele perturba um leigo como eu, imagine um sacerdote. O que ele deve estar perturbando esse homem? Então, nós deveríamos nos unir cada vez mais em oração, mais forte na oração, intenção dele também, do padre, né? Porque o padre deve ser muito visado pelas forças malignas, né? Para tentar fazer ele parar o trabalho dele, para que ele não consiga concluir um trabalho que vem fazendo. Então, o inimigo de Deus deve estar muito irritado com ele. Um padre que largou a vida que levava lá fora, rejeitou o chamado do bispo dele para ficar aqui, atendendo esse povo, palavra viva de Deus. Então nós temos o dever de dobrar nossos joelhos, um santo terço em intenção a ele, uma Ave Maria, o tempo todo, fazer uma ejaculatória, a intenção dele, pedir para que Deus dê força para ele, para que Deus proteja ele, que dê a cura para ele, né? Porque Deus, no momento exato, basta dizer eu quero, vai acontecer. Se nós somos mais de 1 milhão de pessoas nessa obra, mais de 1 milhão pedindo, se coincidir que esse 1 milhão está tudo no mesmo tempo e os anjos dizem amém, o milagre acontece. Então nós devemos, essas picuinhas que vêm acontecendo, essas discussões, esse leve e trás, para com isso, né? Vamos nos unir para algo maior. Imagine todos vocês que nos acompanham, né? Os países aí fora, aqui no Brasil tem todos os estados. Esse 1 milhão de pessoas, é mais de 1 milhão, mas esse 1 milhão de pessoas, intensificar a nossa oração a favor dele, o milagre pode acontecer. E o diabo então é chutado, né? Deus basta só a narina dele, um sopro, ele vai para longe. Mas ele, aqui Jesus fala, ó, ele está o tempo todo do teu lado te atentando. Então eu fiquei pensando, né? Essa mensagem eu já tinha lido uma outra época e eu estava falando com a minha família como ele deve ser perturbado, né? Como o bicho deve estar tentando ele, para que ele pare um pouco o trabalho dele, para que ele não consiga concluir aquilo que ele quer fazer. As viagens, né? Vocês sabem que a gente estava programando viagem para levar o sacramento para vocês. Ele com toda disponibilidade, com alegria, até hoje ele fala comigo que queria ir, né? Mas está impossibilitado, não só pela pandemia, não só pelo esse coronavírus aí, mas por ele mesmo, né? A doença dele ainda não está permitindo. Mas nós vamos intensificar nossas orações. É um apelo que eu faço, vocês todos. Unam-se cada vez mais, juntem a família, né? Vocês que têm aí como a Dona Lília, lá tem tanto lugar, a capelinha de vocês, agora lá também, como é que é? Outro lugar lá também no Pará, inauguraram uma capelinha, coisa mais linda lá. Dá para juntar lá no Paraguai, né? Tem os grupos de orações em tantos locais. Fazem essa corrente de oração em favor a ele, para que então para que Deus liberte ele, né? Dessa enfermidade. E aí, se assim, desse jeito, ele já é disponível a vocês todos, né? A nós todos, imagina ele estando bem de saúde, nós podemos viajar, visitar vocês aí onde estão precisando e fazer aquilo que Deus nos pede, né? Evangelizar e levar a palavra de Deus a cada irmão que está necessitando. Os sacramentos mais importantes ainda, né?
Ele está disponível para isso, mas no momento ainda está difícil. Então vamos intensificar, gente. Vamos nos unir cada vez mais. Vamos ser mais inteligentes que o inimigo de Deus, né? Lembra daquela historinha que a gente contou uma vez aqui, né? Que o diabo, um vizinho lá, fugiu o burro, né? O cavalo. Ele foi comeu a lavoura, não sei de quem. O dono da lavoura matou o filho que era dono do cavalo, matou o pai, um foi matando outro, foi matando. No fim das contas, só o diabo que tinha só soltei o burro, né? Só soltei o cavalo e ele fez aquele estrago todo. Assim nós devemos ser mais inteligentes que o inimigo de Deus. Não vamos ficar entrando aí em discussão por pequenas coisas. Quando for para chamar a atenção, claro, tem que ser chamada a atenção, né? Tem que ser corrigido erros, mas quando é algo assim insignificante, deixa. Vamos nos focar mais na oração, né? E eu peço, vamos intensificar nossas orações também para o nosso Padre Geraldo, que mais do que tudo ele precisa de oração, né? Ele já tem essa fé enorme, como falou ali o Augusto, da dona... Como é o nome dela lá? Da dona Mercedes, a dona Geralda, né? Fé ela tem para dar e vender. O Padre Geraldo também. Fé ele tem para dar e vender. Mas ele precisa de mais força ainda, né? E nós, com a nossa oração, nós vamos ajudar ele assim. Intensificar cada vez mais e dar mais força para ele. Para que Deus aumente cada vez mais o poder na mão dele, né? Para ele continuar fazendo o que vem fazendo com tanto amor e tanto carinho.